Eu era jovem, quando eu trabalhei na TV Eldorado, eu era um garoto ainda. E o dono do grupo Secris, o dono da rede, era o empresário Dionísio Freitas. E ele acabou sofrendo um acidente de carro e falecendo alguns dias depois. A cidade parou, a região parou. O mundo político do estado de Santa Catarina veio para Criciúma. Mais de 2.000 pessoas acompanharam o sepultamento, entre elas o governador de Santa Catarina e o governador do Rio Grande do Sul. Hoje, às 19 horas, aqui na Igreja Matriz de Criciúma, será rezada a missa pela alma de Dionísio Freitas. Até hoje, fora da região, aqui na região, as pessoas que têm mais de 40, 50, até hoje as pessoas lembram do tempo que eu apresentava, do meu tempo de TV Eldorado e tal. E aquilo, para mim, foi a grande faculdade da minha vida. TV foi uma coisa inédita, né? No interior de Santa Catarina. Foi um boom, assim, extraordinário. Mas o que eu mais me impressionava em sendo abordada na rua é que eu era abordada pelas crianças e pelos idosos. Eu acho que a TV Eldorado marcou época no sul de Santa Catarina, na comunicação. Foi extraordinário, né? Vai, é um beijo no coração de todo mundo e a saudade é muito grande. Pode contar comigo para fazer um dia melhor. Eu quero estar contigo e te fazer mais feliz. Abre um sorriso e vem brincar. Prepare o seu coração e vem sonhar. Vem viver Tudo que você quiser. para o que der e vier. Deve ser para o que der e vier. A televisão tem imagem e som, então eu achava que a televisão iria absorver muito o rádio. Então, o pessoal me deu carta branca e eu comecei a trabalhar a respeito de instalar um canal de televisão em Criciúma. Na ocasião, para poder divulgar, para poder pleitear essas reivindicações próprias da região do Sul. O Dilor não queria colocar a estação de televisão num prédio já construído, porque teria que adaptar tudo. Então, resolvemos procurar um local para construir um prédio destinado à televisão. Deveria contar 3 funções completamente diferentes, mas semelhantes, de comunicação. E foi aí que eu indo a Porto Alegre, então nós fomos com um carro Mercedes. E eu percebi que o símbolo da Mercedes tinha 3 pontas. Eu imaginei circular, né? Em cada ponta dessa funcionar uma função, vamos dizer, a TV de um lado, outro rádio e outro jornalismo. Então, a TV, depois de uma série de coisas, importamos equipamentos dos Estados Unidos, montamos a estação. No dia 10 de outubro de 1979, nós jogávamos no ar a imagem colorida. Iniciamos aqui no Sul, com alcance aqui no Sul, depois fomos por uma linkagem, nós chegamos a ser o maior rede de televisão de Santa Catarina. Bom, tu podes imaginar, não havia, de Florianópolis para o Sul não havia nada. Então, a televisão foi o melhor acontecimento, evento que houve na ocasião, principalmente do sul do estado. Boa noite. Os destaques do Jornal da RCE desta terça-feira, véspera das eleições. As expectativas de todo o estado para as eleições de amanhã. Consumo de bebidas alcoólicas fica proibido a partir das 0 hora de hoje. A cidade e a região são ricas, o estado é rico, mas não tinha oportunidade de se manifestar.
E a TV Eldorado pôde fazer isso porque ela produzia 40% da programação local. Itápolis, aqui no sul de Santa Catarina. O bugio da minha terra ronca só de madrugada. Ser apresentadora de um programa de variedades que começou inicialmente com uma gravação de 30 minutos e foi evoluindo para um programa ao vivo com duração de 1 hora, abrangendo assim assuntos de interesse das pessoas, educação, culinária, decoração, moda, enfim, todos os assuntos que interessavam, que a gente imaginava que interessassem ao público. Tinha equipe capacitada, né? Tinha equipe capacidade e as pessoas já eram tudo gabaritado para fazer ao vivo, mas era trabalhoso. Não tinha recurso, a gente tinha que inventar, a gente tinha que criar. Hoje em dia, a diferença de hoje em dia é que tu vai no computador e o computador te dá tudo. Assisti por 8 anos a missa de televisão. E surgiu a missa na televisão por um convite do Dionísio Freitas. De maneira especial, peçamos ao Cristo que Ele seja para cada um de nós instrumento de paz. Aos apóstolos, depois da ressurreição, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Tomados de espanto e temor, imaginavam estar vendo um fantasma, um espírito, mas Jesus então disse para eles: por que estão perturbados? E por que surgem tais dúvidas nos corações de vocês? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpem e entendam que um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. E como por causa da alegria não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos, disse-lhes: vocês têm aí alguma coisa para comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Um pedaço de peixe assado. Jesus tomou, comeu diante deles. E depois Jesus disse para eles: estas são as coisas sobre as quais eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Pois era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Messias devia sofrer e ressuscitar dos mortos. Ao terceiro dia ressuscitaria dos mortos, e que em seu nome fosse proclamada a penitência e a mudança de vida para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. E vocês são testemunhas de todas essas coisas. E eis que enviarei sobre vocês o Espírito Santo prometido por meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós encontramos nesta passagem algo de tremendo significado para os nossos dias. Jesus se encontra com os discípulos após a ressurreição. A notícia da ressurreição havia se espalhado por todos os lugares, por todas as cidades. Jesus havia se encontrado com os discípulos, com alguns dos discípulos, no caminho de Emaús. Lá, Jesus encontrou alguém que pôde se manifestar e ter uma comunhão na qual ambos os que ali estavam, os dois discípulos, sentiram um ardor tão grande nas suas vidas e agora corriam para os seus demais irmãos que estavam em Jerusalém dizendo: Jesus já ressuscitou. Mas estavam todos ali reunidos, porém um tanto desanimados, contristados. Mas Jesus observou algo em particular antes de chegar àquele lugar. Estavam reunidos, estavam unidos, buscando um propósito para as suas vidas.
Estavam esperando que algo de melhor acontecesse e algo aconteceu. Jesus chegou. Jesus agora está chegando no meio deles. E ele lhes sauda. Ele lhes saúda e diz: a paz seja convosco. Sim, agora eles recebem a presença real de Jesus no meio deles. E eles podem agora se comungar com Jesus, unidos, mas um tanto amedrontados, atemorizados. E o temor, até aquele instante, porque eles estavam com medo dos judeus, fez com que alguns duvidassem, fez com que alguns não acreditassem que Jesus havia ressuscitado. Porém, Jesus fez questão de imediatamente mostrar as mãos, estender as mãos e mostrar os cravos, para que eles realmente reconhecessem que Jesus havia ressuscitado. Tomé não estava presente. Naquele momento, Tomé estava ausente. Por estar ausente, Tomé não compreendeu a grande realidade daquele momento. Muitos, por estarem ausentes do Evangelho, por estarem ausentes da união, ausentes da fraternidade, ausentes do perdão, ausentes da comunhão e da comunidade, acabam se esquecendo e acabam não acreditando, ou até mesmo não tendo fé suficiente para crer que Jesus está em nosso meio, que Jesus está estendendo as suas mãos, pedindo que olhe os cravos, pedindo que olhe as suas mãos perfuradas na cruz do Calvário. Sim, aquelas mãos estendidas que foram agora perfuradas, e o seu lado que fora ferido com a lança, pediu que apalpasse, não para que se concretizasse ou para que pudesse se realizar ali o desejo de um incrédulo somente, não, para que eles reconhecessem que Jesus estava com eles, com as suas mãos feridas estendidas para poder ajudar, para ajudar-nos na comunidade, ajudar-nos na fraternidade, ajudar-nos no amor, na comunhão um com os outros. Por isto ele disse, era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Nós perguntaríamos, e o que estava escrito de Jesus? O que ele nos falou? Seria necessário crermos no que ele nos falou. Ele mesmo disse, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que Jesus nos manda fazer? O que nos manda é amarmos uns aos outros, buscarmos a comunhão, buscarmos a fraternidade, buscarmos o perdão e buscarmos, acima de tudo, a comunhão individual um com os outros. Porque diz a Bíblia Sagrada que nós somos membros uns dos outros. Sim, membros, e Deus, Jesus é a cabeça da igreja, da igreja universal. E Jesus agora estava estendendo as suas mãos para os discípulos, dando uma demonstração de fraternidade, de união, dizendo, agora é necessário ficar em Jerusalém para que do alto sejais revestidos de poder. Revestidos de poder para quê? Para ficarmos dentro de quatro paredes, para ficarmos aqui apenas reunidos e nada fazermos? Não, é necessário recebermos poder do alto, para sairmos, para gritarmos, para obedecermos o ide de Jesus, que disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quem crer será, e se for batizado será salvo. Crer no quê? Sim, crer que Jesus realmente está do nosso lado. E tudo que fizerdes em meu nome, eu confirmarei, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu. Aí estou eu no meio deles. Nesta celebração, nos faz lembrar a reunião em que os discípulos se encontravam. Muitos indecisos, muitos confusos, muitos desanimados, muitos perplexos, mas Jesus chegou no meio deles e fez um convite, estendeu a sua mão, disse, a paz seja convosco. E a paz que excede a todo entendimento, possa estar no coração de cada telespectador nesta manhã, e que você possa descobrir em Cristo e ver nas suas mãos, as suas mãos estendidas para você, para poder lhe ajudar. Vinde a mim cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave.
Nós cantamos no início que o bom pastor é Cristo, com ele andarei. Andarmos com Jesus é algo maravilhoso, termos comunhão com ele é coisa sublime. É necessário acreditarmos mais, confiarmos mais, termos uma comunhão íntima com ele. Ser cristão, acima de tudo, é amar a Deus, é amar o nosso semelhante, é amar o nosso próximo na fraternidade, no amor, porque ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. E Jesus assim o fez por nós, deu a vida por nós, para que tivéssemos vida e vida com abundância. E a vida que ele está oferecendo a você, e não deseja que você fique fazendo parte de uma vida triste, amargurada, mas que você tenha felicidade plena em Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Que Deus o abençoe e ilumine nesta hora. Amém. Já se envolveram com drogas e que hoje estão aí na tentativa de recuperar aquele tempo perdido, aquele tempo que foi jogado fora, né, um período da vida, e pessoas que conseguem fazer isso, apesar de que o drogado, eu acho que é igual ao alcoólatra, né, ele vive em recuperação, ele está sempre naquelas 24 horas, o importante é evitar o primeiro gole, né, e o drogado é evitar a primeira, acho que, não sei nem como é que eu posso colocar isso, né, a primeira tragada, a primeira injetada, a primeira cheirada, né? Essas coisas assim, que envolvem as drogas. Bom dia, Eliseu. Bom dia, família. Bom dia a vocês. Bem-vindos. Aqui é o programa. Bom, fala um pouquinho sobre o Desafio Jovem, a história do Desafio Jovem aqui de Criciúma. Bom, Fabi, eu gostaria de colocar o seguinte, com relação ao Desafio Jovem, é um movimento que nasceu nos Estados Unidos em 1958 e deu grande resultado exatamente naquele momento em que houve uma grande explosão das drogas, né, com os movimentos hippies, aqueles movimentos punks. É evidente que foi um momento histórico nos Estados Unidos em que o consumo de droga foi muito grande, aliado a esses movimentos, de certa forma tentando fazer o movimento contestatório e ao mesmo tempo subjugando-se e tornando-se alienados no processo, acabando sendo viciados. O Desafio Jovem nasceu em função desse movimento e veio para o Brasil através do professor Galdino Moreira Filho, que instituiu no Brasil o primeiro centro de recuperação. E aqui em Criciúma nós também trouxemos no ano de 1985. E desde 87 estamos recuperando, já reiteradas vezes temos dito isso na imprensa, de que é um trabalho difícil, um trabalho árduo, porém profícuo. Temos aí excelentes resultados, onde as pessoas ficam internadas por 9 meses e a terapia lá aplicada é ocupacional e é espiritual. Mas a minha maior preocupação, Fabio, nesse momento que a gente vem no seu programa, é exatamente no sentido de trazer um alerta e também a preocupação a todos os nossos telespectadores, aos nossos munícipes, no sentido de que, mais do que nunca, a droga tem sido um flagelo social. E tem crescido geometricamente o nosso município e, consequentemente, o nosso estado, né? Então, veja bem, eu até trago, né, tenho trazido aí uns recortes de jornais, exatamente do crescimento da droga em Santa Catarina, que tem preocupado os setores competentes do nosso governo, principalmente o Conselho Estadual de Proteção tem tido essa preocupação, a própria polícia está sentindo um pouco impotente, tendo em vista, inclusive, a presença já em Santa Catarina do Comando Vermelho, que tem se instalado aqui no estado e que Criciúma não tem estado isento, tem ficado isento desse processo, e temos já casos de pessoas que foram presas aqui, que foram envolvidas e participam do Comando Vermelho. O que quer dizer o Comando Vermelho? Exatamente aquele movimento que existe no Rio de Janeiro, aqueles presidiários de gangues perigosos que existem lá, que estão vindo agora para o interior, para os estados vizinhos. Por quê? Porque agora, mais do que nunca, o Brasil tem sido o alvo dos narcotraficantes, de todo mundo, em função do combate ao narcotráfico, da campanha feita pelos Estados Unidos há um ano atrás, juntamente com alguns países europeus. Eles mudaram exatamente a rota, eles tiveram que agir
em outra rota, incluindo o Brasil nessa rota, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia. E então os países andinos passaram a ser mais vistos e mais perseguidos assiduamente, então tiveram que fazer essa opção pelo Brasil e os países da América Latina, e consequentemente Santa Catarina tem sido a rota da droga. E evidentemente, por ser a rota da droga, é uma questão de demanda. Se nós sabemos que existe aqui a droga em grande abundância, se existe oferta, existe também, consequentemente, a procura. E havendo procura, há consumo. Havendo consumo, aí vem a grande preocupação com a família, com a sociedade, e essa é a nossa grande preocupação. Pela nossa formação, nós entendemos que como cristianense, como cidadão, temos que ter essa preocupação com a família, e nós estamos aí na grande campanha da própria CNBB, e como vai a família? E hoje, se a família está desestruturada, se a família tem problemas, mais do que nunca, se a família tem problema, é também um campo fértil para que o traficante se utilize dos problemas que estão dentro da família para tornar o seu filho, para você mãe que está em casa, para você pai que está em casa. Sérgio, qual seria a melhor maneira de combater a droga? Olha, Fábio, a melhor maneira de combater a droga é a prevenção. Não existe... Não seria combater os traficantes? Não, porque tem que ser um trabalho paralelo. O combate ao narcotráfico é apenas um paliativo, porque você combate a droga, o traficante, você acaba 1.000 e cria 2.000, 3.000, pela facilidade também, pela tentação que existe, porque é o segundo maior negócio no mundo. O primeiro negócio é automobilístico, o segundo é o tráfico de droga. Então é evidente que é uma tentação muito grande e não vamos conseguir acabar com o traficante. O que temos que fazer é criar a consciência preventiva. Assim como se criou a consciência ecológica no mundo, e todo cidadão sabe de que não deve destruir a natureza por consciência, porque ele sabe que está destruindo a si mesmo, então o cidadão também tem que saber, tem que descobrir que ele dizendo não às drogas, ele se prevenindo das drogas, ele está salvando a si mesmo, a si, a sua família, a sociedade por consequência. O maior problema é que os traficantes estão na boca das escolas, né? Na saída das escolas, eles estão aí abordando as crianças, e quando eu digo crianças, eu me refiro a 12, 13 anos, estão ali oferecendo, quer dizer, uma situação bem crítica. Aqui em Criciúma já está já está avançado esse quadro de pessoas que ficam na porta das escolas, no banheiro das escolas, tanto públicas como particulares. A situação já está assim bem grave. Bom, vamos conversar um pouquinho aqui com o Wilson, ele é aluno do Desafio Jovem. Wilson, você? Muito bem. Quanto tempo você está no Desafio Jovem? Está fazendo 6 meses. 6 meses? Sim. Quer dizer, qual é o estágio que você chegou no Desafio Jovem? Qual foi o estágio? A verdade, eu cheguei num estágio muito crítico, uma situação muito difícil, e realmente, ao passar dos dias, eu fui tendo uma libertação rápida. Que droga você usava? Cocaína, maconha, bebida alcoólica, o drogado é que pode me responder mais precisamente essa colocação que eu fiz quanto aos traficantes estarem nas portas das escolas, tanto públicas como particulares. Isso realmente acontece? Quer dizer, você que fazia parte desse meio, isso acontece mesmo, tá? Aí o traficante está ali no dia a dia? Bem, a droga, na minha concepção, é uma praga, entende? Porque ela está espalhada em todos os meios sociais. Onde existem valores, existem poderes. E onde existem poderes e valores, existe o consumo de alguma coisa. Todo mundo está na busca de alguma coisa para se satisfazer. A verdade é que, como o Eliseu falou, realmente, a China, tudo isso está no consumo das drogas, porque por causa do valor do dinheiro. Existem meios em que a gente pode evitar de ter uma vida desse tipo, uma vida sofrida. Eu digo isso porque eu sinto na alma e na carne isso. Porque eu atravessei vidas por 18 anos viciado, né? Como é que você começou? Eu comecei com 7 anos de idade. 7 anos? Sim. Uma criança mesmo? Com 7 anos eu saí de casa, na separação dos meus pais, com um fator psicológico muito ruim para mim. Daí eu comecei a sofrer, e aí comecei a tomar vinho, etc. E aí eu conheci tudo, a criminalidade, um monte de coisas que não disse de falar aqui agora. Mas
o mais importante para mim é a libertação. Que você está conseguindo agora. E eu estou conseguindo isso através do poder de Deus e também das mãos amigas, com o Eliseu, com o deputado Lano de Oliveira, que é um homem de fé, que está fazendo uma obra maravilhosa aqui no estado de Santa Catarina. E o Desafio Jovem é uma obra que tem que ser reconhecida, porque é algo... O que levou para o Desafio Jovem? O que me levou para o Desafio Jovem... Como é que você descobriu? Isso foi um mistério. Não posso te dizer aqui porque foi um mistério. Simplesmente quando eu dei por si, eu estava dentro do Desafio Jovem. Claro que eu vim... Um assunto muito importante. Drogas. Drogas, um assunto muito polêmico. Mas tão polêmico quando está sendo já aí a assunção do vereador Eliseu de Souza, que é o primeiro suplente vereador na Câmara de Criciúma, que assume agora a sua vaga como titular pela primeira vez. Assumiu na segunda-feira passada a sessão, mas já na quinta-feira já tem uma sessão que vai ser polêmica em função de alguns assuntos que ele vai apresentar. Vereador, bom dia, prazer recebê-lo e parabéns aí, assumindo aí a titularidade da Câmara de Vereadores de Criciúma. Bom dia, Hélio, bom dia a todos os seus ouvintes e bom dia a Criciúma e toda a região. E dizermos aí da satisfação de podermos estar no Legislativo, nessa legislatura, e dizer da nossa finalidade de, nesse período que estivermos, levarmos avante o nosso projeto, que é na área de prevenção, ao uso indevido de drogas e outros assuntos de interesse da comunidade. Nós já vamos começar na quinta-feira aí com um projeto, não um projeto, mas entrando com requerimento ao Executivo, pedindo a regulamentação de uma lei de nossa autoria, a Lei 2.583, de 26 de 7 de 91, na época quando estávamos na Câmara. Nós somos autor dessa lei, que disciplinava em Criciúma, Hélio, a venda de cola de sapateiros. Ou seja, quer dizer, hoje em Criciúma, qualquer cidadão, qualquer criança de menor, vai em qualquer estabelecimento comercial e compra a cola de sapateiro, sai dali, vai na primeira esquina, no primeiro banco de jardim, e ali faz a cabeça, e ali se droga, e nenhuma providência tem sido tomada. Então, preocupado com esse índice de pessoas, de menores que estão usando cola de sapateiro, já em 91, eu entrei com esse projeto de lei, mas esta lei não está regulamentada. Então, eu estou entrando quinta-feira com requerimento na Câmara de Vereadores, pedindo a regulamentação desta lei para que os estabelecimentos comerciais de Criciúma, que trabalham e que vendem cola de sapateiro, vai ter que ter um receituário próprio criado pela Secretaria da Saúde, que vai disciplinar normas para que esse estabelecimento comercial só venda de acordo com o receituário fornecido pela mesma Secretaria. É só colocando aí um suporte informativo. Muita gente pode estranhar aí porque o vereador já começa com esse assunto tão polêmico, é que o vereador Eliseu, ele há muitos anos trabalha nesta área aí com drogados, inclusive faz parte de um movimento e há muitos anos ele tem um trabalho voltado para a recuperação de jovens que se encaminharam, se enveredaram pelos caminhos da droga, do vício, e logicamente é um técnico da área, uma pessoa reconhecida não só no estado, também fora do estado de Santa Catarina, que sempre trabalhou nessa área. Por isso, né, vereador, que tem essa facilidade, esse conhecimento de causa e essa veemência na defesa desses princípios aí anti-drogas. Até para salientar, convém dizer que eu sou membro do Conselho Municipal de Entorpecentes em Criciúma e existe essa grande preocupação. O próprio Conselho tem se levantado, tem discutido e exige uma providência imediata do Executivo no sentido de regulamentar essa lei. Como também eu estou representando uma lei, Hélio, de minha autoria naquela época também, que é a Lei 2.598, que fora prejudicada na época, foi vetada pelo prefeito, então, Altair Guide, e apenas o artigo 2º da lei é que for aprovado. Então, eu devo entrar novamente com a lei que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino e dos professores disciplinarem nas escolas e passarem nas escolas ensinamentos básicos de prevenção ao uso indevido de drogas, como também ensino de prevenção à AIDS. Então, nós estamos representando essa lei para que ela seja aprovada na íntegra. Nós entendemos, Hélio, de que nós temos um trinômio aí, a recuperação, a prevenção e essa concentração, a recuperação, prevenção e repressão. Nós sabemos que a repressão e a recuperação é um paliativo. Nós temos que trabalhar na prevenção. Só prevenindo é que nós vamos conseguir minimizar esse flagelo social, impedindo que os nossos jovens, que os nossos menores tenham problemas de drogas em nosso município. Vereador, o senhor não entende que esse seu projeto, tentando dificultar o acesso de menores à cola, ele mesmo aprovado ou regulamentado, não vai criar problemas na questão da fiscalização?
Não, porque o poder, o executivo pode criar disciplinas, inclusive trabalhar junto com a vigilância sanitária, que nós já fizemos contato, e eles se colocam à disposição de também trabalhar nessa questão. Existindo a lei e regulamentando a lei, haverá formas de controlar, desde que haja interesse do poder público de assim o fazer. Porque se não houver interesse do poder público, nós vamos ficar sempre nessas questões um pouco complicadas. Porque não é só em Criciúma, viu, Hélio? Isso já funciona em algumas cidades do estado de Santa Catarina e também em outras cidades fora do estado. E tem dado grande resultado, e Criciúma não pode se furtar ou olvidar essa grande oportunidade. O senhor acredita de que esses dois assuntos na Câmara vão criar alguma polêmica, alguma resistência dos seus pares lá de casa? Eu acho que, a princípio, a lei de prevenção nas escolas, esse com certeza deverá ter aí, talvez, alguma dificuldade em função de alguns vereadores entenderem que esse assunto é um assunto polêmico e que alguns professores não estão preparados. Por isso, na própria lei, eu peço de que haja cursos de preparação para os professores, para que eles comecem desde cedo a trabalhar a criança, pois nós entendemos que é até os 7 anos que a criança começa a captar e capta tudo, porque dali para frente tudo é mais difícil. Então, até os 7 anos nós temos que preparar a criança, conscientizá-la, criar uma consciência preventiva. Na Câmara eu estou apostando, viu, Hélio, de que os vereadores serão sensíveis, embora seja um assunto polêmico, mas eu acho que nós teremos vitória. Vereador, muito obrigado pela sua participação aí, sucesso aí, a gente conhece o trabalho, tenho certeza que você vai prestar um grande serviço à comunidade de Criciúma. Muito obrigado, Hélio, e boa tarde e bom dia a todos. A gente volta em seguidinho após o intervalo comercial.